Certa vez, um rei caçava numa grande floresta e perseguia a caça com tal empenho que nenhum dos componentes do seu séquito conseguia acompanhá-lo. Quando anoiteceu, o rei deteve-se, olhou à sua volta e viu que se tinha extraviado. Procurou um caminho para sair da floresta, mas não o encontrou. Nisso, viu aproximar-se uma velha com a cabeça bamboleante. Era uma bruxa. "Boa mulher", disse-lhe ele, "não poderíeis indicar-me o caminho através da floresta?" "Ah, sim, majestade", respondeu ela, "posso naturalmente, mas com uma condição. Se não a cumprirdes, porém, nunca mais saireis da floresta e morrereis de fome." "Qual é essa condição?" perguntou o rei. "Tenho uma filha", disse a velha, "tão bela como não há outra no mundo, e bem merece ser vossa esposa. Se quiserdes torná-la sua majestade a rainha, vos ensinarei o caminho para sair da floresta." Amedrontado, o rei consentiu, e a velha levou-o à sua casinha. Ali, sentada perto do fogo, estava a filha, que recebeu o rei como se o estivesse esperando. Ele viu bem que ela era realmente bonita, mas não lhe agradou, e não conseguia olhar para ela sem sentir uma íntima repulsa. Após tê-la sentada em seu cavalo, a velha indicou-lhe o caminho e ele regressou ao castelo, onde se celebraram as bodas. O rei era viúvo e tinha 7 filhos da primeira mulher, 6 rapazinhos e uma menina, aos quais amava acima de tudo no mundo. Receando que a madrasta não os tratasse bem, ou talvez lhes fizesse algum mal, levou-os para um castelo solitário no meio de uma floresta. O castelo era tão escondido e tão difícil encontrar-lhe o caminho que nem mesmo ele o teria encontrado se uma feiticeira não lhe tivesse dado um novelo de linha de extraordinário poder. Quando o jogava para frente, ele se desenrolava sozinho e indicava-lhe o caminho. Mas o rei ia tão frequentemente visitar os filhos que suas ausências chamaram a atenção da rainha. Teve ela então a curiosidade de saber o que ele ia fazer sozinho na floresta. Deu bastante dinheiro aos servos e estes traíram o rei, revelando seu segredo, contando-lhe também a respeito do novelo. O único que podia indicar o caminho. Ela não sossegou enquanto não descobriu onde o rei o guardava. Depois, fez algumas camisetas de seda branca e, como tinha aprendido as magias da mãe, entreteceu nelas um feitiço. E um dia, em que o rei foi caçar, pegou as camisetas e penetrou na floresta. O novelo foi-lhe indicando o caminho. As crianças, vendo ao longe alguém chegando, pensaram que fosse o pai e correram-lhe ao encontro, radiantes de alegria. Então ela jogou uma camiseta em cima de cada um deles, e assim que a camiseta lhes tocou o corpo, eis que se transformaram todos em cisnes e voaram pela floresta além. A rainha voltou para casa muito satisfeita, julgando ter se livrado dos enteados. Mas a menina não tinha corrido ao seu encontro como os irmãos, e a respeito dela, a madrasta nada sabia. No dia seguinte, o rei foi ver os filhos e encontrou somente a menina. "Onde estão seus irmãos?" perguntou-lhe. "Ah, querido pai", respondeu ela, "foram-se e deixaram-me sozinha." E contou-lhe que da sua janelinha
vira os irmãos voar pela floresta, além sob forma de cisnes. Depois mostrou-lhe as penas que tinham deixado cair no pátio e que ela recolhera. O rei ficou muito aflito, mas não desconfiou que tão pérfida ação tivesse sido cometida pela rainha. E, temendo que lhe roubassem também a filha, resolveu levá-la junto. Mas ela tinha medo da madrasta e pediu ao pai que a deixasse ainda aquela noite no castelo da floresta. A pobre menina pensava: não posso mais ficar aqui, quero ir à procura de meus irmãos. E, quando escureceu, fugiu e penetrou na floresta. Andou a noite toda e também o dia seguinte, sem nunca parar, até ficar exausta de cansaço. Então avistou uma choupana, subiu e deparou com um quarto no qual havia 6 camisetas, mas não ousou deitar-se numa cama. Deitou-se debaixo dela, no duro chão, para aí passar a noite. Ao pôr do sol, ouviu um rufar de asas e viu 6 cisnes entrarem voando pela janela. Eles pousaram no chão, assoprando as penas uns aos outros até fazê-las cair todas, e a pele de cisne saía-lhes como uma camisa. A menina olhou para eles e reconheceu os irmãos. Então, radiante de alegria, saiu debaixo da cama. Os irmãos não ficaram menos felizes ao ver a irmãzinha, mas por pouco. Aqui não podes ficar, disseram-lhe. Este é um covil de ladrões. Se chegam e te descobrem, matam-te. Não podeis me defender? Perguntou a irmãzinha. Não, responderam eles, porque só podemos despir nossa pele de cisne durante 1/4 de hora cada noite e retomar nosso aspecto humano. Logo, porém, nos transformamos novamente. E não podeis vos libertar? Perguntou ela chorando. Ah, não, responderam. As condições são demasiado pesadas. Durante 6 anos não podes falar nem rir. Entretanto, deverás coser para nós 6 camisetas de flor de estreia, uma espécie de margarida. Uma única palavra que saia da tua boca e todo o trabalho será perdido. Dizendo isso, já transcorrera o 1/4 de hora. Eles então voaram pela janela fora com forma de cisnes. A menina, porém, tomou a resolução de libertá-los, mesmo à custa da própria vida. Saiu da choupana, foi ao meio da floresta e trepou numa árvore onde passou a noite. Na manhã seguinte, foi colher as flores e pôs-se a coser. Não podia falar com ninguém e não tinha vontade de rir, ficando aí sentada, completamente entretida no seu trabalho. Havia já decorrido muito tempo, quando o rei daquele país foi caçar na floresta e caçadores foram dar à árvore na qual estava a menina. Chamaram-na e perguntaram: Quem és? Ela não respondeu. Desce daí, disseram-lhe, não te faremos nenhum mal. Ela meneou a cabeça. Como continuassem a importuná-la com perguntas, atirou-lhes sua correntinha de ouro, julgando assim satisfazê-los. Mas eles desistiam. Ela atirou-lhes o seu cinto, e como isso também não bastasse, atirou as ligas, e pouco por vez tudo o que tinha no corpo até ficar só com a camiseta. Mas os caçadores não ficaram contentes. Treparam na árvore, agarraram-na e conduziram-na à presença do rei. E o rei perguntou: Quem és? O que fazes em cima da árvore? Ela, porém, não respondeu. Ele perguntou em todos os idiomas que conhecia:
mas ela manteve-se muda como um peixe. Todavia, era tão linda que seu coração ficou preso e apaixonou-se ardentemente por ela. Envolveu-a em seu manto, sentou-a no cavalo diante de si e levou-a para o castelo. Mandou que a vestissem com os mais ricos trajes, e ela, no esplendor de sua beleza, fulgurava como a luz do dia. Mas foi impossível fazer-lhe abrir a boca. À mesa, o rei fê-la sentar-se ao seu lado, e sua modéstia, seu tato lhe agradaram de tal maneira que declarou: "Esta será a minha esposa e nenhuma outra no mundo." Alguns dias depois, celebraram-se as núpcias. O rei, porém, tinha uma mãe que era muito má. Descontente com o casamento, vivia caluniando a jovem rainha. "Quem sabe de onde vem essa rapariga que não sabe falar?" dizia. "Ela não é digna de um rei." Decorrido 1 ano, quando a rainha deu à luz ao primeiro filho, a velha raptou-o, e quando ela dormia, espargiu-lhe sangue da boca. Depois foi denunciá-la ao rei, acusando-a de ser antropófaga. O rei não quis acreditar e não permitiu que se lhe torcesse um fio de cabelo. Entretanto, ela continuava a coser as camisetas, sem prestar atenção a nada mais. Na segunda vez, teve novamente um belo menino, e a pérfida sogra usou o mesmo estratagema, mas o rei não conseguiu persuadir-se e não acreditou no que ela dizia. "É muito boa e piedosa para fazer semelhante coisa. Se não fosse muda e pudesse defender-se, ela revelaria sua inocência." Mas na terceira vez, quando a velha raptou o recém-nascido e acusou a rainha, a qual não abriu a boca para se defender, o rei forçosamente teve que entregá-la à justiça, que a condenou à fogueira. Quando chegou o dia da execução, era exatamente o dia em que terminava o prazo determinado de 6 anos, durante os quais não podia falar nem rir. Ela acabava de libertar seus queridos irmãos do encantamento. As 6 camisetas estavam prontas. A última faltava apenas a manga esquerda. Ao ser conduzida à fogueira, levou-as consigo e de lá de cima da pilha de lenha, quando iam acender o fogo, ela volveu a olhar à sua volta e eis que viu 6 cisnes chegarem voando pelo espaço. Compreendeu que a libertação de todos estava próxima e o coração exultou-lhe de alegria. Ruflando as asas, os cisnes desceram perto dela, de maneira que lhe foi possível atirar sobre eles as camisetas. Assim que esbarraram neles, caíram as peles de cisne e seus irmãos surgiram vivos e sãos. Só o mais moço, ao invés do braço esquerdo, tinha uma asa nas costas. Muito contentes, abraçaram-se e beijaram-se. Depois, a rainha dirigiu-se ao rei, que contemplava atônito aquela cena, e disse-lhe: "Meu querido esposo, agora posso falar e dizer-te que sou inocente e que fui injustamente condenada." Revelou-lhe o embuste da velha que havia raptado as 3 crianças. Mandaram buscá-las e logo foram trazidas para a grande alegria do rei. A sogra perversa foi amarrada ao poste, queimada viva e reduzida a cinzas. Desde aí, o rei, a rainha, as crianças e os 6 irmãos viveram tranquilos e felizes durante muitos e muitos anos.